Vamos lá. Então, pessoal, dando início aí à penúltima sessão do dia, aquela que costuma ser a sessão mais aguardada, né, a Jam Session, tudo que você queria perguntar sobre o Tractatus e nunca pôde perguntar. E essa sessão hoje vai ser ministrada pela professora Silvia, que possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela USP. Ela também possui um pós-doutorado pela Humboldt de Berlim e outro pela UERJ. Entre outras obras, ela foi autora de publicações como A Experiência Indizível, uma introdução ao Tractatus de Wittgenstein. E, aliás, para a gente que veio da PUC, é quase leitura obrigatória. Atualmente, a professora Silvia pesquisa tópicos relacionados à intersecção entre a estética, filosofia da linguagem e história da filosofia. E antes de passar a palavra a ela, queria dizer que lá na PUC, até hoje, os professores, o Ivo, a Jane Marie, todos eles comentam com muito carinho a respeito da professora Silvia. Então, professora, a palavra é sua. Muito obrigado pela gentileza de dar o pontapé inicial nessa sessão. Ô, Rodrigo, eu que agradeço suas palavras, com muito carinho que eu ouço, então, essa impressão que ainda causa meu nome na PUC, né? Que eu costumo dizer que foi lá que eu aprendi a ser professora. Então, bom, gente, eu agradeço muitíssimo estar aqui, o convite feito, especialmente pelo Anderson. Me sinto muito honrada e muito feliz, e principalmente porque eu também vou anteceder o Luiz Henrique Lopes, o caríssimo Luiz Henrique Lopes, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. E eu também quero dizer que eu só topei dar esse pontapé inicial, porque eu estou levando isso como assim uma forma de dar início a uma discussão, porque assim o meu texto sobre o Tractatus e sobre o tema que eu propus a desenvolver, ele tem 18 anos, quase maior de idade, digamos assim. E esse pontapé que eu vou dar é com base na minha pesquisa e no resultado do trabalho que eu fiz em 2003, que foi o meu doutorado, né? Então, eu vou dar esse pontapé sem vamos dizer assim, o lastro de um conhecimento de nova. Eu não estou a par das novas bibliografias, porque aconteceu de eu me afastar gradativamente dos estudos em Wittgenstein, mas, assim, sem mais delongas, então eu vou dizer, eu escrevi 3 páginas para não me perder. Era meu intuito reler o meu livro, né? Porque minha tese acabou sendo publicada na forma de livro e não deu tempo, porque tudo resolveu acontecer essa semana. E então eu dei uma folheada e peguei algumas coisas que eu acho interessante dizer aqui, só para dar um início de conversa. Bom, então, antes de mais nada, eu vou fazer uma coisa bastante simples e escolar. Eu quero falar algo sobre a concepção de filosofia que justifica o tratamento dos conceitos de sujeito metafísico e solipsismo, que pode ser desenvolvido numa interpretação do Tractatus. Eu chamo a atenção para um fragmento do Notes on Logic, em que o Wittgenstein diz o seguinte: a filosofia consiste em lógica e metafísica. A lógica é sua base. E lembro também que no Tractatus 6.53 é onde tudo começa, do ponto de vista do que eu tenho, talvez, a lembrá-los aqui sobre esse tema, e eu vou ler o aforismo, né? 6.53, que passa pela concepção do que seja filosofia. O método correto seria propriamente este: nada dizer, senão o que se pode dizer, portanto, proposições da ciência natural, portanto, algo que nada tem a ver com a filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria, para ele, algo insatisfatório. Não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia, mas esse seria o único rigorosamente correto.
esse aforismo que eu acho absurdo, eu acho muito, muito rico de consequências e considerações. Eu vou lembrar apenas três notas, né, que surgem daí acerca desse método. O método que seria o único rigorosamente correto, então consistiria em A, dizer só o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural que nada tem a ver com a filosofia. A gente sabe que em 4.11, a palavra filosofia, diz Wittgenstein, deve significar algo que esteja abaixo ou acima, mas não do lado das ciências sociais, das ciências naturais. B. Sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Quer dizer, isso faz parte do método correto. Lembrar que o que foi dito não tem significado. E C, o método seria insatisfatório, né? Seria insatisfatório, porque não se teria a sensação de que estamos fazendo filosofia. Ora, o tratado só não infringe o método correto porque, ao dizer algo de metafísico, portanto, ao falar do sujeito metafísico, o livro lembra que tais proposições devem ser tomadas como contrassensos, ou seja, jamais como teorias ou como doutrinas. Então, eu gostaria de salientar que eu acho bastante interessante esse estatuto do logos filosóficos, que necessariamente inclui essa pretensão de dizer algo metafísico e de dar lugar a um discurso metafísico. Então, sobre o solipsismo e sobre o sujeito metafísico, eu peço desculpas, eu também vou começar lembrando um aforismo, né? É o 5.641, em que ele diz, assim, há realmente um sentido em que se pode, em filosofia, falar não psicologicamente do eu. O eu entra na filosofia pela via de que o mundo é meu mundo. O eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano ou a alma humana de que trata a psicologia, mas o sujeito metafísico, o limite, não uma parte do mundo. Então, o sujeito metafísico é também entendido como o eu filosófico, o eu do solipsismo, né? Ora, essa figura da subjetividade filosófica, metafísica, costumamos chamar também de transcendental, em consonância com outros aforismos. Aquele que diz que a lógica é transcendental e aquele também que afirma o caráter transcendental da ética e da estética. Mas esse é um conceito de subjetividade que remonta a Kant e aos pensadores que aderiram ao projeto crítico do idealismo transcendental kantiano, entre os quais se encontram Schopenhauer. A tendência natural é fazer a comparação entre essas distintas figuras da subjetividade transcendental, até para compreender como ela pode ser sustentada quando se passa do paradigma da consciência para o paradigma da linguagem. Nesse momento, o caráter transcendental do sujeito metafísico do solipsismo do Tractatus se revela bem problemático. O seu conceito dá lugar à figura de uma subjetividade transcendente ao mundo, pois é o limite do mundo e o limita de fora dele, está fora do mundo, mas ao mesmo tempo imanente ao mundo, pois mantém uma relação interna com a substância do mundo, restando a realidade coordenada a ele. Então, eu me lembro de um outro aforismo, que ele diz o seguinte: aqui se vê que o solipsismo levado às últimas consequências coincide com o puro realismo. O eu do solipsismo reduz-se a um ponto sem extensão e resta a realidade coordenada a ele. 5.64, né?
A fim de entender em que medida o solipsismo é uma verdade, essa é uma frase do Wittgenstein, existe uma vertente de interpretação que busca esclarecer esse estatuto do solipsismo e do eu do solipsismo, do Tractatus, à luz de algumas concepções de Schopenhauer, especialmente aquelas apresentadas em seu livro como O Mundo como Vontade e Representação. Trata-se de uma interpretação que, segundo Alan Janik, que a defende, teve Erich Stenius como seu precursor. Então, no meu entender, a presença de Schopenhauer no Tractatus para mim, uma ideia reguladora que me permitiu, no meu doutorado, fazer vários Gedankenexperimente. E será o tema da conferência do Luiz Henrique Lopes. Eu estou muito honrada de antecedê-lo, mas muito ansiosa para ouvi-lo. Então, além do que sinalizam algumas passagens dos notebooks e do Tractatus, para mim sempre chamou muito a atenção o fato de Georg von Fried ter declarado que Wittgenstein uma vez lhe disse, eu cito, que sua primeira filosofia era um idealismo epistemológico schopenhaueriano. Bom, em relação ao solipsismo e ao sujeito metafísico, a filosofia de Schopenhauer ajuda a entender algumas teses do Tractatus. E eu vou mencionar essas teses apenas e colocar um problema que eu vejo para terminar meu pontapé. Né? As teses que ajudam a entender, na minha opinião, e na opinião de vários comentadores que eu sigo e que eu acompanho, acompanhei, né, no meu tempo. A primeira é a metáfora do olho e do campo visual. A ideia de que o campo visual não é determinado por um olho. A imagem diz o seguinte: nada permite concluir que o campo visual é visto a partir de um olho. A segunda tese, ideia que está presente no Tractatus e que também está em Schopenhauer, é a distinção entre a vontade como fenômeno, que é a vontade psicológica, que só interessa a psicologia, e a vontade ética. Isto é, a noção da vontade portadora do que é ético, do valor ético, e que altera os limites do mundo, não dos fatos. Terceiro, a visão do mundo como representação, a visão do mundo como figuração, destituído de valor. Isso está em Schopenhauer. Né? Há uma perspectiva do mundo em que ele é destituído de valor. E, embora no Tractatus o mundo do feliz seja diferente do mundo do infeliz, o mundo é independente da minha vontade. Então, essa tese, esse desdobramento, exige toda uma série de considerações, que eu não vou ter tempo de fazer aqui, mas que o mundo seja independente da minha vontade é uma tese que também se encontra em Schopenhauer. Outra tese, quer dizer, não é uma tese, mas a noção, a ideia, essa proposição sem sentido e metafísica que o Tractatus apresenta sobre o sujeito metafísico. Né? A temporalidade e a eternidade da vida no presente, que, curiosamente, Schopenhauer busca no Spinoza, né? E a intuição do mundo subespécie aeterni, ou a eternitatis, que é a sua intuição como totalidade limitada, e o sentimento do mundo como totalidade limitada, que é o sentimento místico.
Então, essa dobradinha entre a intuição e o sentimento do mundo como totalidade limitada seria muito bem entendida a partir de algumas linhas de desenvolvimento da metafísica do belo de Schopenhauer, em que ele fala da relação do objeto de arte com o sujeito, numa relação interna de uma fusão do sujeito e do objeto, que tem muito a ver com a ideia, a meu ver, que o Wittgenstein quer passar. Então, meu pontapé é o seguinte: existe essa linha de consideração do sujeito metafísico e do solipsismo do Tractatus, foi a que eu segui no meu trabalho. Não se trata aqui de defender isso de novo, isso já foi defendido, e eu não tenho fresco o trabalho de pesquisa que eu fiz e tudo, mas eu gostaria de finalizar com uma questão, um problema, que é um problema para mim, que é o seguinte: se por um lado eu consigo entender melhor a concepção de sujeito metafísico, a relação com a substância do mundo, como portador do ético, à luz do Schopenhauer, por outro lado, eu tenho muita dificuldade de ver na figura transcendental da subjetividade metafísica do Tractatus uma explicitação do sujeito empírico, do que seria o sujeito empírico do Tractatus, que, a meu ver, teria que ser um usuário da linguagem. Porque, se você vai em Kant, em Schopenhauer, o que é dito da subjetividade transcendental, de certa maneira, ilumina o tipo de atividade que o sujeito empírico realiza. Mas a minha dificuldade em relação ao Tractatus é que eu não vejo muito a explicitação do sujeito empírico, que seria o usuário da linguagem, do uso da linguagem, na explicitação do sujeito transcendental. Então, eu termino com essa questão. Acho que o sujeito empírico do Tractatus seria o usuário da linguagem corrente, que, segundo o Wittgenstein, no Tractatus, tem o uso garantido pelos acordos tácitos, que permitem o seu entendimento e que são enormemente complicados. Ele diz, isso está em 4.002, de maneira que, na minha opinião, falta uma liga entre sujeito metafísico e sujeito empírico no Tractatus, e essa liga também vai justificar muitas investigações filosóficas no segundo Wittgenstein. Então, é só isso que eu teria a dizer, e muito obrigada. Bom, a gente aproveita para agradecer a professora Silvia novamente pela participação e do início aqui às discussões. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste. Eu, como sempre, estou sem a mãozinha. Você quer começar novamente, professor? Acho mais fácil. Se ninguém se inscrever, eu quero falar certamente, mas não quero... Não, fala, João. Oi, tudo bem? A primeira coisa é dizer que bom te ver. Que bom te ver. Há quanto tempo, Silvia? Que pois bom é. te ver. Tá ótimo. Então, eu também estou com o cabelo branco, ó. Eu não, os meus continuam todos pretos aqui, mas as pessoas elas estão com a visão um pouco prejudicada com essa pandemia, olham para mim e veem cabelo branco, não sei porquê. Olha, Silvia, eu vou aproveitar e iniciar a discussão. Né? Eu estava pensando aqui. Por favor. Claro, é claro que essa presença do Schopenhauer no tratado, isso é inegável, né? A terminologia que ele usa, tudo isso remete, ele quer que aquilo seja visto como alguma coisa vinda de Schopenhauer. Agora, eu estava pensando aqui, eu vou colocar uma questão que confirma isso, a herança, né? Mas problematiza essa herança também. Tá? Então, eu estava pensando aqui no mitório do Duchamp.
aquele mitório que o Duchamp colocou numa exposição e exibiu como peça de arte. O que acontece? Qual era a intenção dele? Bom, o que ele faz é descontextualizar um objeto, em primeiro lugar, tá certo? É um objeto com o qual a gente tem uma familiaridade. Bom, a gente não, vamos dizer, os homens, mas mulheres também, porque era algo que havia nas residências, né? Então, alguma coisa que as pessoas estavam acostumadas a ver, e, de repente, aquilo está descontextualizado, e o que é pior, virado, né? Virado numa posição em que ele adquire vamos dizer, você vê, de alguma maneira, a formato geométrico do mitório. Enfim, você começa a pensar o que é uma obra de arte, por que isso aqui, por que eu estou olhando para isso com esse interesse que eu nunca tive lá em casa. Então, o que acontece? Eu tenho a impressão que todos esses conceitos eles são schopenhauerianos na chegada, não é? Ou seja, é como se eles coincidissem na conclusão, mas eles aparecem no Tratatus num contexto tão diferente que eles precisam, por assim dizer, ser relidos. É isso que me parece. Quer dizer, é claro que o Schopenhauer ajuda. Por quê? Porque, como o Tratatus é um livro aforismático, nós podemos procurar no Schopenhauer, né, expansões dessas ideias, mas sempre com a preocupação, vamos dizer, essas expansões, elas têm que ser recepcionadas uma a uma no tratado. Porque eu sempre tenho que me perguntar o seguinte, né, por que, afinal de contas, essas proposições têm lugar aqui nesse outro livro, né? O que elas estão fazendo aqui nesse outro livro? Elas estão descontextualizadas e elas têm que adquirir um novo sentido ali. Elas têm que ser ressignificadas. Então, ao mesmo tempo que eu concordo é claro, a herança e sublinhar essa herança e aproveitar essa herança para enriquecer as leituras do tratado, tudo isso é perfeito. Mas eu quero introduzir esse argumento, vamos dizer, contextual, para mostrar o quanto é preciso, o quanto é enganosa essa herança. Quer dizer, porque ela é uma herança, antes de mais nada, biográfica, né? A irmã do Wittgenstein, ela deu o Mundo como Vontade e Representação, um dos primeiros livros de filosofia que o Wittgenstein leu na adolescência, e leu compulsivamente, ele realmente conhecia aquilo. Então, eu tenho a impressão que ele ficou felicíssimo por perceber, após resolver problemas fundamentais da lógica, que tudo aquilo coincidia num outro plano completamente diferente com os pontos de chegada que lhe eram tão caros no Schopenhauer. É só esse comentário, não é só para levantar a discussão aí. Um beijo. Tchau. Obrigada, João. Eu nem acho que desliguei sim, você começa da noção de deslocamento, né? do Duchamp, né? Esse ready-made, né? Que você pega pronto e põe. Veja, não é assim que eu considero a coisa. Eu fiz uma investigação sobre o mundo como vontade de representação e, ao longo do meu trabalho, para começar, a pergunta que orientou o meu percurso, de achar que esse era o caminho para me explicar, era uma pergunta muito simples: por que não há uma teoria do conhecimento no Tratatus? Por que não há? E aí eu cheguei à conclusão de que, no lugar de uma teoria do conhecimento, existe uma robusta metafísica de um sujeito metafísico em relação interna com a substância do mundo. Quem dá isso como pressuposto de condição de possibilidade de haver figuração, na minha pesquisa eu chamei de pré-figurativo, não precisa dar nenhuma explicação sobre como um nome designa uma coisa, porque está pressuposto essa isomorfia, digamos assim, essa relação interna, né? E então,
eu fiquei assim pensando nessa ausência da teoria do conhecimento, que foi uma coisa que o Círculo de Viena veio tentando, sabe? Não, tem que saber o que é objeto simples, tem que saber se é mínima sensíblia, se é objeto físico, aí deu fisicalismo, nominalismo, o próprio Wittgenstein falou sobre a análise das proposições. E tudo foi se casando na minha pesquisa, porque eu falo disso muito no meu trabalho, as proposições, as formas lógicas das proposições elementares não podem ser antecipadas. E então todo discurso que diria a respeito, que também é o da aplicação da lógica, que daria lugar a esse discurso filosófico do sujeito empírico, usuário da linguagem, de como a linguagem, a antena realmente funciona, para mim foi ficando claro que não é um ready-made, né? Não é um deslocamento, mas assim foi a solução, e foi não é uma solução, casa-se perfeitamente com... eu não vejo nenhuma tese lógica, claro, não em relação a esses problemas de simbolismo e as coisas mais técnicas, né? Mas das teses básicas do Tractatus, não vejo que essa interpretação contradiz ou se conflita com nenhuma das ideias que está colocada ali no livro, né? Então, acho que aí tem uma questão assim de ênfase mesmo, né? Eu não gosto de falar de influência de um filósofo sobre o outro, eu prefiro pensar em apropriação de perspectivas, né? Eu sinto muito, eu queria muito ter assistido a palestra da Camila, me interessa muito, quero ler o livro dela, porque até sobre aquela questão de intuição e de sentimento do mundo, eu vejo a presença de uma relação interna diferente do ponto de vista lógico, que seria do sujeito metafísico com o mundo, e do ponto de vista ético. Acho muito bacana você pensarem, eu me interesso muito para ver como se estabelece essa relação, porque a minha tendência é pensar que a transcendentalidade da lógica e da ética são ligeiramente distintas, e que a ética passa pelo sentimento do mundo, como se ele remete a uma afetividade, a um sentimento. Por isso que o mundo do feliz é diferente do infeliz, mas eles estão diante de um mesmo mundo, né? Então tudo foi se casando e tal, e sabe como é. Eu fiz um doutorado longo, né? E eu estou querendo voltar. Acho que eu preciso revisar o meu livro. Eu andei olhando umas partes aí, e quando a gente é mais jovem, a gente tem muita certeza, né? Talvez eu modulasse um pouco alguma coisa, mas eu agradeço muito suas palavras. Você é um interlocutor muito importante para mim, e estamos aí. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Quer dizer, eu não é bate-papo, né? Queria passar a palavra agora ao professor Luiz Henrique, em seguida. Bom, Silvia. Oi. É um prazer te ver depois de tanto tempo, né? E eu acompanhei o seu trabalho, obviamente, como seu orientador, e, enfim. Eu teria muita coisa para dizer sobre o assunto que você levantou, né? Só que tem um problema prático. Se eu disser o que eu tenho para dizer agora, nós vamos ter que cancelar a minha conferência das 19 horas, porque, né? Porque exatamente o que eu vou falar é como é que eu vejo a presença. Então, eu não vou falar nada agora. Tá bom. Tá. Exceto uma espécie de marketing, né? Excitar a curiosidade do público, né? Quer dizer, eu vou, em grande parte, eu vou na linha do João. Quer dizer, o João usou o exemplo do ready-made, né? Da descontextualização. Eu falo, né? A minha fala
está escrita, então não vou mais mexer nela. Eu uso a palavra instrumentalização. Eu acho que Wittgenstein instrumentaliza Schopenhauer, certas teses, não só teses, mas movimentos argumentativos, ele instrumentaliza, só que ele retira essas teses de um projeto crítico que é epistemológico e transplanta para um projeto crítico que é lógico. E, ao fazer isso, ele muda radicalmente o sentido das teses que, literalmente, ele transplanta. Isso é o que eu vou tentar fazer, né? Tentar mostrar. Né? E eu acho, aí eu talvez discorde do final do que o João falou, eu acho que é muito importante você perceber a presença de Schopenhauer nos tratados, porque quando você percebe a radicalidade da mudança de sentido das teses que Wittgenstein vai instrumentalizar, das teses schopenhauerianas que Wittgenstein vai instrumentalizar, quando você percebe a radicalidade das mudanças, você vai ter um quadro muito mais nítido, tanto da singularidade do projeto epistemológico crítico de Schopenhauer, quanto da singularidade do projeto crítico-lógico no Tratatus. Né? Então, é uma situação paradoxal. Quer dizer, o Tratatus é um livro absolutamente anti-schopenhaueriano, né? Mas cuja singularidade se deixa captar exatamente pelo contraste e pela importância do transplante que Wittgenstein faz das teses schopenhauerianas de um contexto epistemológico para um contexto lógico. Mas, enfim, isso é só para excitar a curiosidade do público. Talvez eu vou fazer uma conferência talvez um pouco mais longa do que eu costumo fazer, mas é que eu, enfim, tinha tanta coisa a dizer que eu não consegui cortar, né? Mas, enfim, por enquanto eu deixo, né, a centelha da curiosidade. Nossa, mais do que eu já está virando uma fogueira. Então, essa questão da instrumentalização é bem interessante, Luiz Henrique. Eu acho que pode iluminar muito justamente como é que você vai manter a figura de uma subjetividade transcendental nessa mudança do paradigma, né? Porque o paradigma do Schopenhauer era um, e o Tratatus é a inauguração de um novo. Né? Então, isso também acho interessante você pensar dessa maneira. Bom, eu sou todo ouvidos, eu espero ouvir outras vozes e outras colocações. Temos outras perguntas? Professor Nakano, talvez? Vai lá, Nakano. Eu queria fazer uma pergunta para o João. Como a Camila disse, né, na sua conferência, o professor João Virgílio é um intérprete do Tratatus que procura conciliar a lógica e ética e procura ver na figura do sujeito metafísico um sujeito tanto das representações quanto portador do que é ético. Né? A Camila, eu lembro que a Camila mencionou uma passagem dos notebooks em que o Wittgenstein diz o seguinte: não, o sujeito das representações, esse é pura ilusão. Né? Agora, o que existe é o sujeito portador do ético. Né? Você acha, então, João, que ele mudou de opinião e voltou quer dizer, num dado momento do seu desenvolvimento intelectual, ele pensou, então, que não existia sujeito das representações, ao mesmo tempo em que ele falava de figuração, de nome, nomeação e tudo mais, né, o que é meio estranho, né?
para a tua interpretação, né? E depois ele desistiu, então, e unificou os sujeitos. Como que você vê aquela passagem dos notebooks, né? Que ele fala que o sujeito da representação é uma ilusão. Eu acho que a melhor maneira de interpretar isso é tomando esse sujeito da representação como um sujeito que pensa, representa psicologicamente. Ou seja, o sujeito que produz representações mentais, o sujeito estudado pela psicologia. Então, essa representação, esse estudo, a representação pode até ter um lado, vamos dizer, a figuração pode ter um lado psicológico, mas esse lado psicológico vai ser meramente o sinal. Então, o que eu posso encontrar na psicologia é, no máximo, a materialidade de sinais em tudo semelhantes, na sua estrutura lógica, aos sinais que eu escrevo sobre o papel. Esse sujeito psicológico, que se apresenta como sede de representações, como sede de... como o lugar, a mente, né? O lugar em que representações, figuras, mas aqui não projetadas. Esse sujeito, ele não é capaz de afigurar, ele não é capaz de fazer aquilo que o sujeito metafísico faz. Por quê? Ele pode até ter desejo, mas ele não tem vontade com V maiúsculo. A vontade do sujeito, a única vontade que o sujeito metafísico pode ter é a vontade de nomear e a vontade de negar. São essas duas operações que têm que ser feitas, na minha opinião, né, na minha leitura. Então, eu estou dizendo como é que eu monto esse trecho. Né? E essas duas operações, elas não podem ser feitas por uma simples sede de sinais proposicionais, como seria o sujeito que representa. Tá? O sujeito pensante, o sujeito que tem determinadas ideias, mas que não pode ser o responsável pela projeção dessas ideias no mundo. É assim que eu leria. Se eu for só para te abrir o horizonte da leitura, né? Então, eu argumentaria positivamente dessa maneira e argumentaria negativamente, notando que o preço a ser pago pela desvinculação do sujeito metafísico da lógica é altíssimo. Né? Você transforma o final do Tratatus numa espécie de adição gratuita ou de uma reflexão solta. Então, o Tratatus ele fica sem conexão interna, ou com uma conexão, no máximo, fraca, alusiva, sem maior consistência. Ao passo que, na minha leitura, a vinculação é a mais forte possível, porque o sujeito que figura, que afigura, é o sujeito metafísico, e é na sua atividade afigurativa que eu posso enxergar aquilo que Wittgenstein chama de bem com B maiúsculo, ou do Altíssimo. Professora Camila Jourdan, por favor. Eu queria só, na verdade, comentar uma complementação, quer dizer, foi exatamente nesse sentido que eu citei aquela passagem, né? Quer dizer, o sujeito das representações ali, que é mera ilusão, é o sujeito empírico, não é o sujeito da condição da representação. Né? Uma coisa é o sujeito da representação, o sujeito da representação é fenomênico, né? O sujeito transcendental é o sujeito das condições da representação. Né? Então, no texto, ele está cumprindo exatamente esse papel que o João Virgílio trouxe. Posso, então, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Entender aquela passagem dos notebooks como se referindo ao sujeito empírico, né? Ao sujeito das representações.
não é um tanto quanto estranho dizer que o sujeito empírico seria uma mera ilusão, né? E aí a gente talvez voltaria na pergunta da Silvia, né? Que é então, mas se é por ilusão, então qual seria a conexão entre o sujeito transcendental Porque, né, desculpa, Anderson, você sabia. Desculpa, Depois eu quero fala, falar. Silvia. eu nunca pensei que seria o sujeito empírico, quando ele diz sujeitos, é sujeito das representações, né, Camila, que ele diz, sujeito das representações, né? Eu sempre imaginei o sujeito o sujeito das representações como sendo o sujeito que representa, né? E no tratado, o sujeito que representa tem que ser o sujeito transcendental. Eu projetei indevidamente sobre essa passagem aquela outra do Tratatus, que ele fala sobre o sujeito de que fala a psicologia superficial. Então, a passagem específica dos notebooks eu tenho que ver, Anderson, não sei, mas de qualquer maneira, se ele está afirmando ali que um sujeito da figuração não existe, ou seja, que esse sujeito, eu teria que ver a passagem, mas há duas maneiras ainda. Ou dizer que ele está fora do campo da descrição possível, portanto está fora do campo daquilo que eu possa dizer que existe, ou então, o que eu acho a melhor leitura é dizer que ele simplesmente ele tinha mudado, que não era exatamente a posição, o que é muito comum nos notebooks, né? Porque eu não vejo outra maneira, pelo que eu disse na parte final da minha argumentação, de fechar o Tratatus de maneira forte e também interessante. Aqui entra um outro aspecto, quer dizer, é claro, você tem que recuperar a coerência do texto, essa é a primeira exigência da exegese, né? Mas a exegese, eu tenho a impressão que tem, vamos dizer, diante de opções igualmente permissíveis e razoáveis, e logicamente sustentáveis, eu optaria por aquela que é filosoficamente interessante, né? E do ponto de vista do Tratatus, eu acho que isso é interessante porque resolve o problema de como é que eu posso ter duas proposições elementares da mesma forma lógica e, no entanto, com sentidos diferentes. Ou seja, elas têm exatamente a mesma forma lógica, no que diz respeito à forma lógica, elas coincidem, mas o que dá o sentido diferente? Né? O sentido diferente é dado por uma projeção em outros objetos. Uma é projetada em determinados objetos, outra em outro. É claro que a discussão não para aí, né? Porque você pode perfeitamente excluir essa projeção, a questão é não considerar essa projeção como uma ação, como algo que deve ser feito, e falar, bom, o Tratatus não se interessa por isso. Mas se ele não se interessa por isso, a vinculação do nome ao objeto deixa de ser uma questão lógica. E, para mim, ela tem que ser uma questão lógica. E a mera pertinência categorial não resolve essa pergunta. Então, eu armaria meu argumento por aí. Tá? Eu gostaria de falar... Não, por favor. Que justamente, então, acho que aí existe um ponto de sei lá, eu me encaminharia para salientar a distinção entre sujeito metafísico e sujeito psicológico, por um lado, que é bem clara no Tratatus, e no meu pontapé inicial, que eu falei do sujeito empírico, eu tendo a pensar que o sujeito empírico do Tratatus não é o sujeito psicológico. Então, depois, um dia, conversando com o professor Franklin, ele falou, nossa, é o mesmo problema no Kant. Tem o sujeito transcendental, o sujeito empírico, e agora tem um outro sujeito que seria o que está diante dos próprios fenômenos, etc., e não da representação. Então, aí realmente a gente chega num ponto que o desenvolvimento
da minha tese culmina numa discordância com o Hacker, quando ele projeta no Tractatus a figura do sujeito psicológico como aquele que representa, que confere significado aos sinais, que... Inclusive, eu faço um estudo desse texto e ele projeta várias coisas e ele tende a dizer que existe uma atuação da mente, né? E justamente na mudança do paradigma do sujeito que representa para o sujeito usuário da linguagem, eu não vejo desde o Tractatus uma importância da mente ou do pensamento considerado como uma esfera à parte de tudo que ele diz do sinal proposicional em uso, do pensamento ser um sinal proposicional em uso. É dizer, você não tem uma esfera de considerações filosóficas e nem lógicas que lhe permita dizer que exista uma mente que representa e que pensa independentemente do uso de um sinal. Do sinal no papel e o objeto no mundo. Então, o tripé da representação clássica, que é a relação do sujeito e do objeto que passa pela representação, eu creio que, desde o Tractatus, existe uma impossibilidade de fazer isso. Então, talvez, por isso que eu estou querendo muito ouvir o Luiz Henrique, essa questão de instrumentalizar no novo paradigma cause esse problema, né? E para mim, o sujeito que representa não existe mesmo, não existe num sentido importante, o Wittgenstein diz isso, e o sujeito metafísico não é o sujeito psicológico. E então, são concepções diferentes, mas o que é mais bacana é isso, né? O diálogo, o posicionamento, né? Com isso, eu não diminuo de maneira alguma o Tractatus. Eu só acho que, como eu também sou muito estudiosa do segundo Wittgenstein, eu fiz um pós-doutorado agora na UERJ, junto com o Edgar, porque eu estou atuando mais na área da estética, e agora eu quero ver a estética de acordo com o Wittgenstein. Eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito a colocação de problemas em relação à subjetividade que não permite, por exemplo, dizer que a crítica à linguagem privada se aplica ao Tractatus. Eu sou contra esse tipo de tese. E eu sei que tem muita gente aí de grande peso faz 18 anos que eu não estudo, né? De novo isso, que diz isso, né? Que se você desenvolver o Tractatus, você vai cair numa linguagem privada. Eu sou absolutamente contra esse tipo de coisa, porque justamente eu vejo uma decalagem, uma defasagem entre a figura transcendental do sujeito metafísico e o que seria o usuário da linguagem. Então, a minha interpretação tende a seguir ao pé da letra que o sujeito que representa, que pensa, não existe num sentido importante. Queria repassar a palavra agora ao professor Luiz Henrique. Bom, eu não resisto a dar mais um pitaco, né? A partir do que o João falou, a passagem que o João mencionou é 5.54 e os seus aforismos dependentes, né? O que ele quer mostrar ali? Ele quer reforçar a tese de que toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares. Portanto, 554 diz: a proposição ocorre na proposição apenas como base das operações de verdade, né? É a tese da extensionalidade. Mas aí tem um aparente contra-exemplo óbvio da tese da extensionalidade, que são as proposições que exprimem atitudes proposicionais, né? João acredita que existe o sujeito metafísico. Aparentemente e Wittgenstein diz, bom, Russell, More, ele poderia ter dito Frege também,
analisariam essa proposição como exprimindo uma relação entre um sujeito, né, e o que uma proposição exprime. Né? Aí, em 5.542, ele diz, não dá, não funciona. Né? A forma de A acredita que P, A pensa que P, A diz P, é P diz P. Obviamente que o que ele quer dizer com isso, em primeiro lugar, é que se você for analisar uma proposição de atitude proposicional, você não vai encontrar nada que possa ser caracterizado como um sujeito de crença, um sujeito de pensamento, né? E a partir daí ele vai dizer isso mostra também que a alma, o sujeito, etc., tal como entendida na psicologia superficial de hoje, é uma quimera. Por quê? Porque uma alma composta não seria mais uma alma. E uma alma, tal como concebido um sujeito, tal como concebido pela psicologia, ele tem que ser complexo, tá certo? Ele não pode ser um objeto simples. Se ele fosse um objeto simples, né, a relação do sujeito com as suas próprias sensações seria contingente. Quer dizer, as minhas próprias sensações poderiam, num mundo possível, serem as sensações do João. Não faz sentido. Quer dizer, o sujeito não pode ser um sujeito tem que ser um objeto complexo que, do ponto de vista ontológico, realmente não existe. Então, não existe psicológico. Agora, o que eu acho interessante, e aí é uma antecipação do que eu vou falar mais tarde, é que esse 5.542 diz: A acredita que P, A pensa que A diz P são da forma P diz P. E não se trata aqui de uma coordenação de um fato e um objeto, que seria o sujeito, né? Mas da coordenação de fatos por meio da coordenação de seus objetos. Então, quando você lê isso ingenuamente, você acha, Wittgenstein está te dando aqui a receita para você fazer a análise, né, do que é uma proposição que exprime atitude proposicional. Só que aquilo que eu vou explorar, e que eu já explorei no meu ensaio de 30 anos atrás, é que a coordenação de fatos por meio da coordenação de seus objetos não pode ser um fato, certo? Porque, se fosse um fato, seria um fato que teria um outro fato como constituinte. E, portanto, eu continuaria a não ter uma função de verdade de proposições elementares. Tá certo? Então, qual é o caminho que eu segui na minha interpretação do solipsismo, né? Dos aforismos sobre o solipsismo? É tomar 5.542 como a exclusão do sujeito, mas deixando um problema. E eu acho que esse problema você só resolve introduzindo a ideia do sujeito metafísico. Agora, é importante notar que em nenhum momento do tratado Wittgenstein diz explicitamente que existe um sujeito metafísico. Ele diz uma coisa mais fraca. Ele diz: há um sentido em que o sujeito metafísico importa a filosofia. Há um sentido em que se pode falar de um sujeito, mas isso não quer dizer que existe uma coisa que seja um sujeito metafísico. Né? E eu vou, daqui a pouco, tentar mostrar o que ele quer dizer com isso, né? E como você pode interpretar o conceito de sujeito metafísico sem ter que pressupor que exista um sujeito metafísico. Né? Eu tendo a uma leitura funcional, uma concepção funcional do que é o sujeito metafísico. E aí eu concordo inteiramente com o João, inclusive em uma discussão que nós tivemos essa semana, eu disse uma coisa, né, parecida com o que o João disse, quer dizer, quando você pega um texto filosófico, principalmente quando você pega tratados, né, que tem, né, é difícil saber o que uma coisa tem a ver com a outra, né, você tem várias leituras que são logicamente coerentes. Né? E qual é o critério? O meu critério é o mesmo do João, só que eu enfatizo o aspecto subjetivo do meu critério. O meu critério é eu escolho a interpretação que me interessa, que eu acho interessante, que fala, né,
para os meus problemas, o que me aflige filosoficamente, né? Então, basicamente, esse é o pitaco que eu queria dar. Só para Desculpa, só falar. Exatamente isso. É interessante nesse sentido também, Luiz. Quer dizer, quando principalmente naquele sentido que eu falei no primeiro dia, de favorecer um certo projeto de leitura do Wittgenstein maduro, de fechar as duas filosofias, para que, é claro que, porque me parece que a biografia intelectual de Wittgenstein, o percurso intelectual de Wittgenstein é emblemático de um certo movimento do século XX. Tanto é que o que você vê depois do Wittgenstein são muitas filosofias que se apresentam como uma espécie de nostalgia do Tratatus, ou uma espécie de nostalgia das investigações do segundo Wittgenstein. Estou usando nostalgia, mas, na verdade, é um Wittgenstein aguado, né? É um Wittgenstein adocicado, como se você misturasse guaraná em uísque, alguma coisa assim, não é? Vejam, por exemplo, o que se considera a discussão sobre externalismo, por exemplo. Qual é o avanço em relação a Wittgenstein, ao segundo Wittgenstein? Parece muito mais um segundo Wittgenstein menos articulado, menos rico, menos tudo, né? Reeditado de uma outra forma. Quando se fala em princípio da composicionalidade, quando se fala em princípio de contexto, nada disso tem o sentido radical que tinha no Tratatus. Nada disso carrega consigo todas as suas consequências. É como se elas fossem fragmentos desse percurso intelectual. Então, me parece que recuperar esse caminho de Wittgenstein com um caminho unificado é interessante do ponto de vista de se pensar o próprio século XX, o século passado. O que foi esse caminho intelectual do século XX? Wittgenstein, de alguma maneira, resume. Eu não, só queria lembrar ao Luiz Henrique que uma coisa que sempre eu me lembro que você disse que em momento algum ele diz que o sujeito metafísico existe, mas ele diz o místico existe. O místico, sim. O místico, sim. A experiência daquela experiência que não é uma experiência. Então, só para... Não, de acordo. Não, e também concordo com o João que essas discussões sobre externalismo, internalismo, eu procuro passar ao largo desse tipo de literatura, no meu estudo atual sobre o segundo Wittgenstein. Então, também... Nossa, que bacana, gente, tá? Eu acho que depois de tantos anos, nossa, eu tô feliz, sabe? Não sei, dá uma certa coerência, sabe, intelectual. Assim, eu larguei do Wittgenstein, depois eu voltei, eu pensei, não vou ser viúva do Wittgenstein, mas agora eu estou namorando de novo. E vejo essas carinhas aí, o Marcelo, o João, o Luiz Henrique, esse pessoal da PUC que eu nem conheço, estou muito... Queria passar a palavra ao professor Marcelo, mas antes eu queria só contar uma anedota, porque como você se afastou do Wittgenstein, o professor Ivo usa isso para fazer proselitismo do Peirce para a gente. Então ele fala, vem para o Peirce. Mas, professor Marcelo, por favor. Vou usar isso contra o Ivo. Silvia, muito bom te ver, muito bom te ouvir. Fazia um tempo já, né? A pandemia afastou a gente de tudo. E mais interessante ainda é voltar a te ver falando sobre o Wittgenstein. Acho que tem muita coisa muito interessante que você apresentou e, enfim, gosto muito dos seus trabalhos. Muito feliz. Eu queria voltar numa coisa que você falou e que, eu não sei, ela toca num ponto que me intriga. E eu vou fazer uma pergunta mesmo para você e para o pessoal que quiser falar sobre isso, porque você fala dessa dificuldade sobre como coordenar o sujeito empírico com o sujeito metafísico, né? E
E você fala até uma outra coisa muito curiosa, que é essa afirmação de que o sujeito que pensa, representa, não existe. Eu entendi que você lê isso com uma contundência que eu não me recordo de ver na literatura, se eu entendi corretamente. Mas meu ponto é o seguinte, todas essas observações, as que você citou, inclusive, estão subordinadas a 5.6, que eu tenho uma dificuldade gigantesca em compreender, que é os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Né? Eu tenho dificuldade com absolutamente tudo aqui. Com o significam, que é um Bedeutung que tá operando ali, apontam, para, enfim, isso é um problema. Mas para pegar naquilo que é tema agora, quem é esse eu aqui que está falando? Porque a impressão que dá é que é o autor do livro que está falando aqui. A impressão que dá é os limites da minha linguagem aqui é a minha Marcelo que estou falando aqui agora. Né? O comentário imediato que vem a isso, que é o 5.61, é um comentário geral sobre a relação entre linguagem e mundo, e o meu não tem nenhuma explicação ali. Ele estabelece essa relação entre o limite do mundo, ser, e o dizer, né? Muito parmenidiano, parágrafo, num certo sentido, eu não posso dizer não ser no sentido em que não é um fato, mas esse possessivo, minha linguagem, eu tenho muita dificuldade de articular. Para colocar sob a forma de pergunta, meu problema é como lidar com esse possessivo. Né? Tudo que se falou sobre o mundo no início do parágrafo me parece muito difícil de conciliar com a afirmação, com a expressão meu mundo. Né? Mas para colocar nos termos em que você expôs, esse eu que está falando aqui, e que diz que os limites de minha linguagem são os limites do meu mundo, ele é algo próximo de um sujeito empírico? Você vê isso aparecendo aí? Ele é o autor do livro? Ele é o Wittgenstein falando? Ou não? Ou aqui as expressões estão usadas no sentido em que vai aparecer o sujeito como coordenador da linguagem do mundo? Eu acho que esse último. Eu acho que é esse último. Seria a expressão da tese do solipsismo. O mundo é meu mundo. Né? Bom, eu não expus, né, Marcelo? Eu dei um pontapé lendo esses aforismos para lembrar o que é o sujeito metafísico, etc. E, sem dúvida nenhuma, essa é uma frase crucial e absolutamente crucial. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? Aí ainda tem aquele problema, a linguagem, que só ela eu entendo, e que o align aí pode ser só eu entendo, e pode ser só a linguagem que eu entendo. E eu eu enchi o saco do meu professor de alemão para ele me dizer, afinal de contas, o align aí tinha que ter, ele falou, ambos. Isso aí, essa frase é uma frase que tanto pode ser só eu, quanto pode ser só ela. Porque o align pode estar tanto ligado à Sprache quanto ao Ich. Então, quer dizer, é o tipo da afirmação que mostra até onde o significado do solipsismo. Bom, o mundo é meu mundo é a tese do eu do solipsismo, do eu filosófico. Né? Não vejo, não sinto que seja o Wittgenstein falando. Eu acho que o Wittgenstein fala naquele aforismo que eu citei no início da minha fala, que ele fala dele e do método correto em filosofia. Acho que nesse momento ele se coloca. E por isso que eu adoro esse aforismo. Porque ele diz que o método correto seria dizer só proposições da ciência natural. Bom, mas isso não tem nada a ver com filosofia. Bom, mas se você quiser dizer algo de metafísico, então, no tratado, sempre a filosofia e a metafísica estão sempre em conjugação. E ele diz o sujeito metafísico, ele que chama de metafísico, não sou eu, né?
É só dizer, você precisa dizer que não conferiu o significado a certos sinais. Mas esse é um método insatisfatório. Quer dizer, eu acho que aí ele está fazendo uma... Não, só para dizer para você que eu não acho que, quando ele diz os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, é o autor. O autor, eu acho que eu vejo, por exemplo, uma afirmação do que eu comecei sobre o método. E essa linguagem, que o mundo é o meu mundo, é uma coisa encontrável no Schopenhauer e, sobretudo, no Fichte. Fichte tem um sujeito que institui o mundo por um ato primordial. Então, ele conduz o idealismo transcendental kantiano para uma coisa muito, muito tentadoramente parecido com a figura do sujeito metafísico do Tractatus. Isso é um trabalho que eu ainda, se um dia eu tiver tempo, eu vou fazer. Mas não acredito que seja o autor e nem acredito que seja... É o eu do solipsismo. Desculpa, eu teria muita coisa para dizer, né? Eu disse muito sobre isso no meu livro. Eu não tive oportunidade de reler e me preparar mais, porque justamente eu fui convidada para dar um pontapé. Então, não se trata de uma conferência, nada, é um bate-papo mesmo. Obrigada pela pergunta, Marcelo. Então, só para lembrar um fato, né, sobre a questão de como interpretar aquela frase, a linguagem que só ela eu entendo, ou a linguagem que só eu entendo. A primeira versão da tradução que o Ogden fez do Tratatus, ele traduziu a linguagem que só eu entendo. Aí ele levou uma esculachada do Wittgenstein, que diz para ele, em alemão, o Allein, né, ele qualifica o que vem antes. Portanto, é a linguagem que é a única que eu entendo. Se eu quisesse ter dito que só eu entendo, eu teria que dizer die ich allein. Então, o próprio Wittgenstein desambigua a frase, né? E lembrando que existe assim uma... Agora que eu estou me lembrando de uma questão da apercepção, né? Não tem sentido você falar da lógica da linguagem em relação ao mundo se ela... Por isso que o sujeito do solipsismo não pode ser o sujeito psicológico. E, portanto, não é uma linguagem privada. Alguém mais tem uma colocação? Acho que, enfim... Vai lá, professor. Eu acho que é privada, assim, num sentido especial por WO, né? Porque o outro não aparece, né? Então, vamos dizer, como você está num universo solipsista, então é logicamente impossível que um outro entenda essa linguagem. Eu concordo, a tradução a única linguagem que eu entendo, a linguagem que eu entendo com o artigo sublinhado, né? Mas, por outro lado, como você está eu tenho as minhas razões de qualquer maneira, você está num horizonte solipsista, seria logicamente impossível que outro entendesse essa linguagem. É a única que eu entendo, e eu sou o único que a entende porque não há outra fonte de sentido no mundo. Eu sou senhor dos sentidos que chegam ao meu ouvido e dos sentidos que saem da minha boca. Não existe um outro eu para dar sentido para as proposições, né? Mas tem a figura dos acordos tácitos, né? Isso é um tema interessantíssimo. Quer dizer, qual é o espaço que se deixa? Esse é um tema muito legal.
Qual é o E tem, espaço que se deixa a intersubjetividade no tratado? sim, Isso é uma longa e tem sempre aquela questão da apercepção, de que eu reconheço como minha uma representação, seria um acompanhamento, né? E isso seria uma coisa interessante do Tractatus, porque isso não se dá no decurso do tempo, mas no tempo atemporal de uma intuição do mundo que é fora do tempo. Então, Mas eu tenho a impressão que o único lugar para o Tratatus abrigar um espaço intersubjetivo é o espaço dos fatos. Ou seja, você tem no Tratatus como tem um universo psicológico e tem também como tem um universo heteropsicológico. Você tem como falar dos outros, né? Você vai ter que usar, vamos dizer, aí como ele construía a gente não sabe, mas em todo caso, uma coisa é dizer que duas pessoas estão se entendendo entre si, ou seja, estão como dois teólogos discutindo, eles estão se entendendo entre si, tá certo? Então um está entendendo o outro. O que quer dizer isso? Que eles estão tendo determinadas reações que podem ser descritas, determinadas reações ligadas ao uso do português, assim como que é tão descritivo e tão pouco descritivo, é tão descritivo quanto, por exemplo, dança, xadrez, qualquer atividade regrada, né? Eu acho que essa dimensão intersubjetiva tem lugar no tratado, é um lugar fundamental, eu acho fundamental. Eu vou terminar rapidamente dizendo por quê, mas esse lugar é um lugar descritivo. Ou seja, ele está no meio os acordos intersubjetivos, inclusive os acordos linguísticos, né, estão no nível dos fatos. É isso que tira toda a problematização, a meu ver, em grande parte inútil, né, dos aforismos finais do tratado. É claro, é perfeitamente possível entender o autor do tratado. O que quer dizer isso? Ter determinadas reações. Não precisa nem ser linguagem, né? Se um cachorro late, eu tenho reações. Então, a linguagem ela funciona. A linguagem intersubjetiva funciona na economia dos efeitos possíveis que ela pode causar. No corpo dos outros, na emoção dos outros, naquilo que eu posso chamar de pensamento dos outros. Tudo isso pode ser dito. E o Tratatus tem lugar dentro desse jogo, assim como as discussões de teólogos tiveram consequências. O Tratatus não quer transmitir ideias, ele quer provocar reações. Ele quer provocar uma determinada atividade, que é a atividade de análise lógica da linguagem. Isso é uma atividade, não uma crença. sim, claro. É uma atividade, ele quer que as pessoas façam determinada coisa. Tá certo? E ele monta, então, um discurso que tem uma dimensão puramente perlocutória, que se resolve, que não tem, portanto, que não faz sentido para além do significado que tem, mas que não tem um sentido no sentido estrito, não tem um sentido de projetar no mundo, mas que não deixa, por isso, de ter efeitos. E esses efeitos são calculados, esses efeitos são determinados, eles são determinados no interior do universo intersubjetivo. É isso que eu acho. Alguma outra colocação? Alguém tem alguma sugestão, alguma pergunta? Eu tenho uma sugestão que como eu vou falar daqui a pouco, eu preciso comer alguma coisa. Então, eu vou sair, tá certo? E volto às 7h, tá bom? Ótimo, tranquilo. Encerramos aqui a nossa discussão, ou tem alguém que deseja colocar mais um ponto adicional? Enfim, paramos aqui, fazemos um break, voltamos às 7h. Eu só quero muito agradecer a todos, a presença de todos e todos que falaram, agradecer muito ao João Virgílio, ao Luiz Henrique, que aproveitaram o meu pontapé tão bem, me sinto muito feliz de ter conseguido, depois de tanto tempo, me sentir à vontade para discutir com vocês. Muito obrigada. Professora Silvia, a gente te agradece bastante pela disponibilidade, topar, né, esse desafio, essa jam session aqui, que tem sido uma sessão bastante animada aqui do Congresso. Mas é isso, pessoal. Então, vou encerrar por aqui essa penúltima sessão do dia.
Queria lembrar a todos que às 19 horas, né, tem o encerramento aí com o nosso camisa 10, né, o craque, o professor Luiz Henrique. Enfim, espero revê-los todos lá.